Então, é uma coisa que o Raccoon fala bastante, né, e o Trunks do futuro anda falando, é que tem uma complicação, né, mas vamos dizer assim, mais um fator dessa crise de feminilidade, essa crise de masculinidade, né, a influência, né, do feminismo na nossa sociedade, né, contribuindo para a destruição, né, total dos relacionamentos, né, que é essa questão da geração, pois a geração, né, atual, ela sofre as consequências de uma geração anterior, né? Toda uma cultura, né, ela tem o seu amadurecimento, né, ou a sua degradação, né? Então a sociedade ocidental, né, ela passa por uma degradação, né, devido à influência dos modernistas, né, das filosofias modernas, né? Há essa degradação, sobretudo, né, depois de um ponto de partida, né, que você vê ali nos anos ali 50, né, que é depois que acontece ali a Segunda Guerra Mundial, né, e existem ali nações, né, que precisam se multiplicar, né, para repor, né, os soldados perdidos, né, e também ele teria que ter um boom ali na economia, porque uma nação, né, o mundo ali, né, depois da Segunda Guerra, ele entrou em declínio ali econômico, né, alguns países foram extremamente prejudicados, outros severamente arrasados, né, devido à questão da guerra, né, para sustentar a guerra, e outros que perderam, né, no caso da Alemanha, ele ficou arrasada, né, e tudo mais, né. Então, você tem ali depois ali da Segunda Guerra, a geração boomer, né, então você tem ali a geração boomer ali vindo ali, né, que foi responsável ali por meio que repovoar, entre aspas, né, o planeta depois que a guerra arrasou com ele, né. Então, você pega ali essa geração ali, que é a geração ali dos 50 ali até os 70, né. Você tem uma geração que hoje, né, são os que comandam, né, comanda ali o mundo, né. Então são os caras que têm 40, 50 anos de idade, né, ali até 60, que são ali os chefes de empresas, que são ali os presidentes, que são os governantes, né, do nosso mundo, né. Então esses caras, né, eles conseguiram ali na época ali muito crédito, né, muito crédito mesmo, para que pudesse ali fazer com que a economia, né, se restabelecesse, se restaurasse, né. Você teve também o acréscimo de uma crise, né, que foi a crise da Grande Depressão de 1929, né, passada nos Estados Unidos. Então você tem ali toda essa influência ali, né, para que o governo pudesse se dar realmente crédito, né, se dar terras, e era uma época de reconstrução ali. Você tem uma espécie de modernidade vindo, então você tem ali a revolução industrial no seu auge ali e tal, né, com as fábricas, com as empresas entrando ali agora nos países. Então você tinha empresas industriais, empresas gigantes mesmo, né, contratando pessoas praticamente sem estudo, né. O maluco lá não tinha nem terminado ali o primeiro colegial, né, e tal, só sabia ler e escrever, mas os trabalhos braçais, né, eles eram extremamente, né, concorridos ali, né. Trabalhos braçais ali e trabalhos técnicos, né, em que essas pessoas iam para essas empresas, né, por exemplo, Volks, a Ford, a própria Ford, contratava os caras ali sem estudo, né, para funções ali técnicas, ensinava o cara ali a técnica do negócio e o cara aprendia, né. Hoje você precisa ter no mínimo um estudo concluído e um Senai, né, para que você possa ali fazer aquele trabalho de maneira técnica, né. Então você tinha naquela época terra barata, né? Você tinha casa barata, aluguel barato, entendeu? Você tinha realmente ali uma facilidade para que você pudesse ter uma ascensão social, né, de maneira meteórica até, né? Os investimentos também, eles tinham uma estabilidade, né? Hoje as moedas, né, as moedas mundiais, dólar, euro, né, e tal, sofrem muito, né, pela essa desestabilização
né? Principalmente depois dessa década de 90 ali para 2000, né? Onde você começa a ter as tensões, tem o petrodólar, você tem ali a crise de 2008, né? Muita coisa acontecendo. Agora você tem a guerra, você tem ali um crescimento baixo, né? Um crescimento baixo das moedas, as próprias moedas das potências mundiais, né? Tem os Estados Unidos, né? E a China. Você não tem um crescimento ali, o crescimento do mundo econômico também, dos PIBs, também muito baixo, né? Agora só os países emergentes que estão ali crescendo mais, né? Isso faz com que o governo, né, ele imita mais moedas, né, imita mais cédulas, né, criando dinheiro onde não existe, né? Então a galera tá cansada de saber que esse negócio de criar dinheiro não existe. O governo, ele precisa fomentar o setor privado para que o setor privado crie empregos, né? E a partir dos empregos, das empresas, você tem ali uma maior arrecadação. É matemática simples. Você tem mais empresas, você tem mais impostos sendo arrecadados, consequentemente o PIB cresce, né? Mas o que acontece é que quando tem alguma crise econômica, o próprio governo vai lá e compra, né? Ele se endivida com os bancos e aí inflaciona esse dinheiro, né? Porque é um dinheiro que não foi criado, né? Não foi um dinheiro gerado de maneira natural, mas de maneira artificial. E quem paga a conta, né? Geralmente não é quem está naquela geração que vai pagar a conta, né? Geralmente quem vai acabar pagando a conta é a geração posterior, né? Então, se na minha geração aqui, né, eu que tenho quase 30 anos de idade e tal, o governo começar a congelar a energia elétrica, ele começar a inflacionar o preço, né? Ele começar a fazer todas essas concessões, esses subsídios, né, para imóvel, né, para terreno, a geração que vai vir depois da minha, né, ela vai ser insustentável, né? Você vai jogar mais o pessoal para a pobreza, né? Porque o custo de vida, né, daquele país vai ser muito alto, né? Por exemplo, hoje, para você comprar uma casa é complicado, né? Você tem que ter uma boa grana. É quase impossível você comprar uma casa à vista, né? Coisa que na geração passada era fácil. Por quê? Porque o próprio governo subsidiava. Então, se o governo subsidia, né, esses tipos de investimentos, você joga isso para a geração posterior. Porque daí quando o mercado ele vai exigir ali o preço normal, ele vai estar 2 vezes, 3 vezes mais caro, né? Porque você inflacionou o preço, óbvio. Você segurou o preço, né? Você segurou o preço e aí lá na frente você vai inflacionar, né, o preço. Mas por que há essa degradação, né? Sendo que a própria geração boomer, né, ela fala, nossa, essa geração de agora é a geração Nutella. Os millennials, né, geração X, né, é muito Nutella, né? Por quê? Porque a própria geração boomer, ela não protegeu o futuro da nação, né? Não protegeu o futuro da sociedade, né? Então você tem o que basicamente é formar na sociedade: economia, né? A moral, entendeu? E a ética, né? Então você tem esses 3 pilares aí que constituem uma sociedade, né? Que é a economia, a moral, né? E a ética, né? Quando você fala de ética, você tem que voltar mais para a lei, entendeu? Então, se tá na lei ali, então é ético, se não tá, não é ético, né? A moral é uma coisa que vai de nação para nação, porque tem nação que é mais cristã, tem nação que é mais oriental, por exemplo, né? Tem as sociedades orientais, mas mesmo assim você tem uma moral ética, por exemplo, em várias sociedades orientais, né? Coisa que na sociedade ocidental existe uma degradação, entendeu? E também tem aquela boa convivência ali e tal, né? Entre os lados. Quer dizer, a democracia ela é um lugar, é um espaço que você pode discutir sobre assuntos e visões diferentes, porém ela é um espaço onde há limites, né? E há um limite do bom senso, né? O que vai dar ruim, o que não vai dar ruim. Não adianta você ter um lugar onde você tem uma democracia ali, totalmente liberal, porém você não faz a distinção do que é bom e ruim.
Se você não tem uma distinção do que é bom e ruim, tudo pode ser bom, tudo pode ser ruim. Então, nessa visão, roubar não seria errado, seria uma questão de visão, entendeu? Coisa que, por exemplo, você viu os espartanos fazer. Os espartanos eram uma sociedade guerreira, mas, né, quando eles precisavam, eles roubavam ali dos vizinhos, né, para poder sobreviver, entendeu? E era uma coisa totalmente normal, né? Assim como a criação do homem pelo Estado, né? Então, o homem ele não tinha direito de ser criado pela família, não existia família lá na sociedade espartana. Isso era uma coisa ali, né, moral, uma coisa ética ali para os caras, entendeu? Mas que para a sociedade cristã, né, não vai ser uma coisa muito boa, né? Porque sabemos que pai e mãe constituem uma família, né? E não o Estado que tem que criar você para ser o que seja o que ele quiser que você seja, né? Então, então eles vêm, essa geração ela vem, né, essa geração antiga, ela vem com toda essa ideia modernista, com essa ideia causada também pelos fatores emocionais, quer dizer, é uma geração que foi criada pelo governo. Se você parar para prestar atenção, é uma geração estatal, uma geração que ela tem uma mentalidade de Estado forte, né? Você pega ali a ditadura, né, que é da infância e adolescência, e aí depois você tem ali bastante inflação da moeda, e você só vai ter uma estabilização da moeda nos anos 90 ali com o Fernando Henrique, com a criação do real. Então você não tem ali de maneira nenhuma possibilidade de uma liberdade econômica, você não tem a concorrência ali, né, e tal, né? Até hoje é bastante difícil o Brasil, né, ser um país liberal, né, não tem ali no papel ali um dos países que tem a menor liberdade econômica do mundo, menor liberdade de concorrência do mundo, né? Isso daí é estatística, né? Então o Brasil, né, a sociedade hoje, né, ele meio que depende, né, do Estado. Só que ao mesmo tempo a própria realidade, né, dos países, né, da evolução da sociedade ocidental, ela exige que você não seja mais tão dependente do Estado, porque agora o Estado está inflacionado, né? Todos os estados, a maioria dos estados do mundo, os estados capitalistas do Ocidente, eles estão endividados até o talo, entendeu? Agora ainda mais com a pandemia, entendeu? Então, se não virar a chave, né, dessa geração que está aqui hoje, né, muita gente vai cair na pobreza mesmo, na miséria mesmo, né? Porque vai continuar acreditando, né, que o governo vai dar alguma coisa, né? Que o governo tem um poder para fazer alguma coisa, para mudar a vida de alguém, né? Sendo que o que muda mesmo a vida de uma pessoa é de fato, né, uma vida assim, material da pessoa, né? É o emprego, né? É a empresa, né? Se você não tiver empresa, você não tem emprego. Se não tem emprego, não tem como ganhar um salário, né? Viver de bolsa não tem como. Por quê? Se você tem uma grande parte da população vivendo de bolsa, né, você tem que ter um aumento de imposto, né? Porque o dinheiro do governo é imposto, né? É um imposto que é embutido na nossa alimentação, na nossa água, na nossa luz, né? E também que que as empresas contribuem, né, para o governo, né? Então, se você não tem bastante emprego, não tem bastante empresa, você não tem bastante imposto para poder, né, arrecadar, né? Você não tem uma arrecadação grande de imposto, né? Então você não consegue custear os programas. Ó, vai vendo como é que é ruim essa conta, como é que não fecha, né? Se você não consegue arrecadar, como é que você vai conseguir aumentar, expandir o programa? Só que ao contrário do que a crise está falando, ao contrário do que vem acontecendo, que tem sendo visto, o governo ele está aumentando, está expandindo os programas, entendeu? Será que a próxima geração vai conseguir se sustentar, né, com essa decadência econômica do país, todo endividado, cheio de programa social, né? Imposto nas alturas, né? Quer dizer, o gás vai aumentar ainda mais, a gasolina, os estados eles são obrigados a aumentar o imposto, entendeu? Porque o governo federal ele cobra também dos estados a contribuição do estado. Tá me entendendo? Então, essa conta não fecha, entendeu?
Então, a geração atual ela tem que ter uma mentalidade de não dependência mais do Estado, mas ter uma mentalidade obrigatoriamente liberal. Não tem como. Quando eu falo liberal, gente, eu não estou falando de liberal completo, não, que é liberal na economia e liberal nos costumes. Eu estou falando especificamente de economia. Outro dia uma feminista lá falou lá que você não tem como é que seria o conservadorismo econômico e tal. Não existe. O conservador ele não quer que o Estado faça muita coisa por ele, não, entendeu? Ele quer fazer com as próprias mãos, entendeu? O que ele quer é que o governo enche o saco dele. Nesse sentido, né, ele não quer contribuir muito pro governo, não, entendeu? Então não faz sentido um conservador ele gostar de um governo estatal, né? Ele quer menos governo, é justamente ao contrário, né? Então o conservador naturalmente ele já é liberal, em essência, entendeu? Que é o que é? Os direitos negativos ali que o Estado, né, tem sobre o indivíduo. Não pode interferir na família, não pode interferir na religião, entendeu? Liberdade, né? Liberdade de expressão, entendeu? Né? Liberdade econômica, deixa ele fazer o que ele quer na terrinha dele. É isso aí. Entendeu? Não tem essa conversa aí de depender do Estado.